Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. É uma alegria recebê-los. Hoje, dando sequência à nossa série de mensagens em 1 Coríntios, nós vamos meditar no capítulo de número 13. Só ajeitar aqui o microfone. Foi. 1 Coríntios, capítulo 13, nós leremos todo o capítulo. Caso você não tenha uma Bíblia, nós vamos projetar aí o texto. Você pode acompanhar aí conosco. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 13. Ok? É um texto muito conhecido, né? Há alguns anos. Aos jovens de outra geração, né, para não dizer que aqueles que estão mais velhos, vamos lembrar, uma banda, né, de rock nacional mesclou, né, esse texto aí de 1 Coríntios com um soneto, né, de Camões. A letra da música é praticamente isso, né, 1 Coríntios 13 e esse soneto de Camões. A palavra diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Enquanto eu meditava, né, nesse texto e preparava a mensagem, fui remetido, né, às aulas de seminário. Lembrei de um tempo em que estava ainda em formação e eu lembrei de uma aula específica em que o professor ele tratava de um assunto que chama-se teoria do conhecimento, fala sobre epistemologia, né? Fala de forma bem simplificada, até porque não estou habilitado a falar tanto, né, sobre filosofia, mas eu creio que a gente consiga ter uma boa noção do que se trata. Então, a teoria do conhecimento diz, né, como é que a gente conhece uma coisa, como é que a gente aprende uma coisa, como é que o conhecimento se dá. Nós fazemos isso de forma tão natural que às vezes a gente não investe tempo pensando sobre isso, né? Como é que eu olho para uma cadeira e entendo que aquilo é uma cadeira, né, e chego à mesma conclusão que outras pessoas, né? Como é que a gente consegue se relacionar com o objeto de análise e chegar à mesma conclusão? Então, nessa relação, né, na teoria do conhecimento, a filosofia fala que é uma relação entre o sujeito e o objeto, aquele que observa e aquele que está sendo observado. Só que o conhecimento ele pode ser um conhecimento correto, quando o objeto ele corresponde àquilo que eu entendo que ele é, ou pode ser um conhecimento equivocado, quando isso se dá de forma errada. E eu gravei essa aula, me marcou muito, porque esse professor, enquanto falava sobre isso,
sobre a teoria do conhecimento, ele mostra o quanto isso foi afetado na queda. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, e a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas e o homem nomeou todas as coisas. Então, os seres se apresentavam a Adão e Adão dizia aquilo que eles eram. Então, nessa aula, o professor falava que, na verdade, o conhecimento do homem passava sob a ótica de Deus. Então, naquele momento, era um momento, na verdade, científico, porque Adão ele não estava chamando o cachorro de totó, né, e chamando o leão, né, de, enfim, algum outro apelido que a gente costuma dar a nossos animais domésticos. Mas o homem ali, ele estava categorizando espécies. Ele estava dizendo, né, que o leão era um leão, que um elefante era um elefante, enfim. Ele estava categorizando os seres criados. Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente o nome que a gente dá aos nossos animais de estimação. E nessa aula, o professor dizia, né, que esse conhecimento, na verdade, era um conhecimento mediado. O homem era capaz de fazer isso porque ele olhava para o objeto de análise sob a ótica de Deus. Então, ele olhava um leão e o objeto correspondia exatamente à percepção que ele tinha daquilo. Porque ele se relacionava com a criação a partir de uma ótica dos céus. Só que num determinado momento da história da humanidade, isso foi alterado. Por exemplo, quando Deus disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal, caso o seu fruto fosse ingerido pelo homem, o homem certamente morreria. O diabo ele convenceu Eva do contrário. Ele disse que aquele fruto, na verdade, era um fruto capaz de dar a ela entendimento. E o dia que dela eles comessem, eles seriam tais como Deus. Então, a relação do sujeito com o objeto, a relação do homem com a árvore do conhecimento do bem e do mal, teve o seu sentido alterado. Então, agora não mais era visto a partir de uma ótica dos céus, mas o sujeito, Eva, era quem dizia qual era a essência do que estava sendo observado. Então, quando ela olhou para o fruto, ela viu que ele era desejável. E ela comeu daquele fruto. E ela deu ao seu marido. Então, o inimigo, ele fez com que houvesse uma distorção acerca do objeto que estava sendo observado. Nascia ali o subjetivismo. A gente fala que hoje tudo é subjetivo, né? Tudo é relativo. Então, eles relativizaram uma verdade estabelecida por Deus. E aquilo me marcou muito, pensar sobre isso, pensar que a forma como nós nos relacionamos com a criação não é mais uma forma mediada por Deus, não é uma forma mais mediada pelo Espírito Santo. Não existe mais uma ótica dos céus na forma como nós olhamos para as coisas. Mas o sujeito passou a ter grande influência na forma com a qual nós nos relacionamos com tudo. Mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? A gente leu, capítulo 13 de Coríntios, falando sobre o amor. É importante nós pensarmos sobre isso, porque, principalmente nesse tempo chamado pós-modernidade, a gente ouve falar muito sobre isso, sobre subjetividade, e as pessoas, mesmo aquelas que nunca leram nada sobre filosofia, por vezes a gente as ouve falar sobre essa é a minha verdade, para mim tal coisa é de determinado jeito, essa é a minha filosofia de vida. Nós podemos ouvir, muitas vezes se deparar com discursos assim. Se a gente olha, por exemplo, na literatura, teve um período literário chamado romantismo em que o amor ele era um amor idealizado. Então, era aquela coisa do homem como sendo um grande herói, cavalheiro, que resgatava a sua mulher, tinha traços de heroísmo. Só que quando a gente chega num outro momento da literatura chamado realismo, a gente começa a se deparar com coisas, com narrativas interessantes que fogem dessa perspectiva utópica, ideal. E tem uma obra de um escritor russo chamado Dostoiévski, chamada A Dócil. E nessa novela, escrita por esse escritor, ele
relata a história de um homem bem mais velho, dono de uma casa de penhores, e ele se apaixona, se afeiçoa por uma jovem de 16 anos, que está em condições de extrema miséria, vulnerável. E esse homem, que já tinha um caráter duvidoso, ele resolve se casar com ela. Aproveita aquela situação de necessidade, ela estava passando fome, ele tira ela da miséria e traz ela para a casa dele. E ele a humilha, e ele se aproveita dela, se aproveita do momento que ela estava vivendo, extremamente vulnerável, e ela vai sofrendo com aquilo. Só que ele entende que por ter tirado aquela menina daquela situação, ela deveria idolatrá-lo. Afinal de contas, ele livrou a menina de morrer de fome, então ela deveria ser eternamente grata a ele. E no fim, a história se termina de uma forma muito trágica. E ele não entende o porquê, porque na cabeça dele o amor era simplesmente ele ter feito tudo o que ele fez, e para ela o amor seria ela ter uma relação de idolatria com ele. Então a gente vai se dando conta que o amor, ainda que no nosso imaginário seja um sentimento extremamente sublime, o fato de hoje o subjetivismo marcar muito do que nós conhecemos, mesmo o amor, ele pode ser uma coisa para uma pessoa e pode ser algo extremamente deturpado, pervertido aos olhos de outro. E quando eu digo pervertido, não só moralmente pervertido, sexualmente pervertido, mas pervertido no sentido de não ter nada a ver com aquilo que ele é inicialmente, utopicamente apresentado para a gente. E quando a gente olha para o capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever o que é o amor. Ele nos oferece uma ótica dos céus a fim de que nós possamos meditar acerca desse sentimento, para que a gente possa refletir acerca desse sentimento. O que é o amor? Paulo, ele não trata o amor como sendo uma opção, como sendo uma coisa bacana para existir na vida do cristão. Não é um acessório, não é algo que nós podemos ou não manifestar. Mas Paulo, ele trata o amor como sendo primordial. O amor, ele é essencial, ele é de primeira necessidade na vida do cristão. Para apresentar isso para a igreja de Corinto, Paulo, ele usa 3 argumentos em que ele aponta como ainda que. Nos versículos de 1 a 3, Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. No versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ainda, no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Então, Paulo, ele está pontuando algumas ações, algumas manifestações de dons que seriam extremamente desejáveis. Quando ele fala, por exemplo, do dom de línguas, era um dom que a gente percebe que existia um certo frenesi na igreja de Corinto em relação a isso, porque Paulo, ele toca em outras oportunidades acerca desse dom. Ele procura trazer clareza na relação correta com esse dom. Era um dom que tinha certa plasticidade, esteticamente interessante. Ainda hoje, exerce um certo fascínio na gente. Na ordenação do presbítero Eric, aqui na igreja, foi exibido um vídeo em inglês e uma das pessoas da igreja da qual ele é oriundo fez uma piada, no momento em que o vídeo era exibido, algumas pessoas riram. Eu fiquei sério, porque eu não entendo nada de inglês, então eu não entendi a piada. Depois o Cristiano quebrou o galho, traduziu, explicou o que era. Então, imaginem naqueles dias uma pessoa que traduzia, conseguia compreender várias outras línguas. Imagine no dia de Pentecostes, pessoas que nunca haviam falado outras línguas e, de repente, por uma ação do Espírito Santo, tais pessoas começam a anunciar os mistérios de Deus em várias línguas diferentes. Imaginem que eu, que não entendo nada de inglês, de repente, num determinado momento, eu começasse a me relacionar, falar em inglês com outras pessoas.
O Gabriel, né, filho do Renato e da Paulinha, ia falar, pô, perdi meu aluno, porque o Gabrielzinho de vez em quando dá umas dicas quando eu estou falando besteira em inglês. Então, imaginem o quanto isso era chamativo. Só que Paulo diz, ele usa de uma hipérbole, de um exagero, ele diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse até mesmo a língua dos anjos, ou seja, o dom que era mais chamativo aos olhos da igreja de Corinto, o dom que causava mais frenesi naquela comunidade, mesmo que isso fosse feito, Paulo diz, eu serei como bronze, eu serei como símbolo que retine. E quando ele usa essa palavra, que para a gente, esse verbo, para a gente, o símbolo que retine, esse verbo no grego, ele é um verbo que ele é uma onomatopeia. Né? O que é esse verbo, uma onomatopeia? Quando a gente vê, por exemplo, o bem-te-vir, né? Todo mundo, né, já ouviu um bem-te-vir? Né? Por que o nome do bem-te-vir é bem-te-vir? Né? As pessoas começaram a chamá-lo de bem-te-vir porque ele faz um som que parece que ele está dizendo isso, né? Bem-te-vir. Quando a gente fala sobre o tum-tum, né, do nosso coração, quando a gente fala sobre, estou escutando um batuque, né, que parece que a ideia, a onomatopeia é reproduzir numa palavra um som que a gente ouve. Então, no grego, a palavra que ele está usando é como se fosse a ideia seria essa, uma onomatopeia, alalazon, a palavra no grego. Então, é como se fosse um blalalala de um sino. Então, Paulo, ele pega o dom mais desejado, mais chamativo, mais exuberante daqueles dias na igreja, e ele fala o seguinte, seria um blá blá blá, se não tivesse amor. Esse dom que vocês tanto veneram, se você fosse o melhor pregador, se você fosse o melhor congressista, se você fosse o melhor teólogo, isso seria um blá 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 diante de Deus, se não tivesse amor. Quando Paulo ele fala sobre o amor, ele fala sobre um amor ágape, o amor, o pastor Cristiano mencionou sobre esse tipo de amor quando ele falava sobre a ceia, é um amor de origem divina, diferente do amor eros, né, da relação do homem com a mulher, do filéu, mas ele fala, é um amor ágape. É um amor especial, um amor de origem divina. E ele continua no seu ainda que. Ele fala que ainda que alguém pudesse ter dons de profecia, então pudesse ter toda a ciência, aqui no versículo 2, tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, ainda que você fosse capaz de anunciar os mistérios de Deus, ainda que você fosse capaz de anunciar a palavra de Deus, aquilo que é relevante para o reino, de forma extremamente eficaz, que isso tivesse um reconhecimento, a notoriedade de toda a comunidade, ainda que você soubesse coisas acerca de Deus e pudesse as revelar que ninguém mais soubesse, ainda assim, isso de nada adiantaria. Entenda, Paulo ele não está pegando exemplos que fossem circunstancialmente proveitosos. Ele está falando sobre coisas que seriam extremamente relevantes dentro da vida da igreja. E ele está dizendo que se essas coisas não fossem marcadas pela presença do amor ágape, isso de nada adiantaria. Mais à frente ele diz, se eu tivesse fé a ponto de transportar montes. Então, ele está se valendo de um provérbio judaico. Jesus também usa essa mesma expressão. Salmos 46, capítulo 46, também fala sobre isso, sobre os montes se lançarem no mar. Então, ele fala, se você tivesse fé a ponto de transportar montes, ou seja, se a tua fé fosse tamanha, que você pudesse tornar o impossível possível, ainda assim, se você não tiver amor, de nada adiantaria. Paulo ele está fazendo um grande esforço para que a igreja de Corinto entendesse que o amor não é artigo acessório, amor não é perfumaria, amor não é algo do qual nós podemos prescindir. O amor não é uma coisa que o cristão pode demonstrar ou não.
Então ele pinça várias coisas daquilo que parecia ser muito relevante, e ele fala o seguinte: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e isso aqui, essa forma de distribuição dos bens aos pobres também é algo interessante para a gente poder analisar, porque é diferente do que Cristo fala: vende todos os teus bens, entrega aos pobres e me segue. Aqui ele está dizendo distribuir ao longo de toda a vida. Ainda que uma pessoa fosse por toda a sua existência, desfazendo-se de tudo quanto ele tem, entregando para os pobres, ainda assim, se ele não tivesse amor, de nada valeria. É você olhar para a vida de uma pessoa que dedica a sua vida a entregar parte daquilo que possui, tudo aquilo que possui aos pobres. Mas se a motivação dela for outra, que não o amor, de nada adiantaria. Existem crenças em que as pessoas entregam seus bens, ofertam, para que elas mesmas possam elevar-se espiritualmente. Paulo está deixando muito claro que se o amor ágape não estiver presente na vida da pessoa que age assim, isso de nada adiantaria. Então, após o início desse capítulo 13, em que Paulo ele vem elencando essa série de coisas para demonstrar a necessidade, a relevância, o quanto é importante o amor, que não importa o tipo de vida que você viva, não importa o quão atuante você seja na comunidade onde você está inserido, não importa o sacrifício que você fizer, porque ele também fala, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e quando ele diz isso, ele não está falando simplesmente de automutilação, ele está falando sobre martírio, ainda que você entregue o seu corpo para ser martirizado em nome da fé, ainda assim, se não for por amor, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Então, o amor, ele não é algo facultativo na vida do cristão. O amor não é algo facultativo na vida daquele que nasceu de novo. Nós não podemos entender que é viável uma conversão em que não haja evidências de amor. Então, após falar sobre a necessidade do amor, Paulo ele começa a falar um pouquinho do sim e do não do amor. O que o amor é e o que o amor não é. O que o amor é. Então, ainda que por vezes, para que nós entendamos uma coisa, é melhor que a gente primeiro pense naquilo que ela não é. Paulo, ele começa falando de forma positiva. O que o amor é? O que é o sim do amor? Então, Paulo, ele diz que o amor, ele é paciente. Então, quando ele fala sobre ser paciente, a palavra, o sentido do texto é que o amor, ele é capaz de sofrer o dano, de assimilar o dano, e ainda assim continuar sendo benigno. Por isso que ele faz esse dueto entre que o amor é paciente e é benigno, é bondoso em algumas versões. Você sofre o dano, você sofre a injúria, é alvo da ofensa, mas ainda assim você dispensa a bondade, você age de forma benigna. Você responde de forma amorosa. Paulo pontua isso porque, obviamente, a nossa inclinação primeira não é essa. Quando nós sofremos a injúria, até mesmo quando nós estamos errados, a nossa tendência é ser reativo, é atacar de volta. E se nós sofremos essa injúria, essa ofensa injustamente, ainda que por vezes nós não venhamos a reagir de forma imediata, por vezes o que a gente faz é
ir colocando no nosso estoque, né? A gente vai colocando no nosso estoque, inventariando a ofensa que a gente recebeu e no momento oportuno a gente coloca tudo na mesa. Você lembra que você fez isso e isso comigo? Você lembra que você fez aquilo? É impressionante que, como a gente aprende a fazer isso, né? Quando casa, né? A gente começa a falar, não, mas a culpa foi sua. Você lembra quando você fez isso, isso e isso, e eu fiz aquilo e aquilo e outro, e eu fiz isso de bom para você, e você... Então, a gente aprende a não receber a ofensa, a injúria, e responder amorosamente. Mas ainda quando a gente, num momento que aparente uma certa superioridade, a gente vai arquivando as coisas para poder apresentá-las em momento oportuno. Então, Paulo, ele diz que o amor, ele é paciente. Paciente verdadeiramente. Paciente a ponto de não inventariar o dano. Paciente a ponto de não montar um dossiê para que ele seja apresentado em momento oportuno. Quando a gente olha Cristo na cruz do Calvário e ele dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O caso de Estevão, sendo apedrejado, faz aquilo que Cristo fez, aquilo que ele aprendeu com seu mestre. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe um aspecto da relação do amor, no que é o amor, que nós nós normalmente não reagimos assim naturalmente. A nossa carne nos arrasta para fazer aquilo que é diferente. Só que mais à frente, em contrapartida, ele começa a mostrar o que o amor não é. Fala que o amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele não é marcado por esse desejo de monopolizar, por esse desejo de asfixiar. Às vezes a gente vê isso até nas relações de amizade, né? Se a gente... alguém tem um melhor amigo e aquele melhor amigo está numa programação diferente com uma outra pessoa, fala assim, mas poxa, eu que sou seu melhor amigo... Ou no ministério, dentro da igreja. A gente está dentro da igreja e determinada pessoa faz uma atividade muito bacana e chega uma outra pessoa faz uma atividade que adquire maior notoriedade. Então, em vez de todos se alegrarem com aquilo, alguém de repente fica chateado. Poxa, mas eu que sempre fiz melhor. Então, quando Paulo ele recomenda isso para uma igreja, é porque realmente é algo que pode brotar no nosso coração, mesmo nós estando num ambiente exatamente como esse, onde nós ouvimos a pregação do Evangelho todos os domingos, onde nós cantamos louvores todos os domingos, onde nós lemos a Bíblia, onde nós oramos diariamente. Então, em alguns momentos, nós podemos manifestar algo que nada tem a ver com o amor. Paulo diz que o amor não é vaidade, não é essa necessidade de fazer valer, de dar notoriedade àquilo que eu faço, o orgulho, de me vangloriar daquilo que eu mesmo faço, de exibir os meus feitos como se fossem um troféu. O amor, ele não se ressente do mal. Então, a pessoa que normalmente se ressente, se melindra, é aquela que entende que foi tratada de uma maneira inferior, indigna, da qual ela merece o tratamento. Por vezes, no nosso imaginário, existe uma demanda de sempre ser tratado com muita deferência, né? De ser reconhecido tudo que eu falo, o que eu faço. Então, quando algo diferente disso acontece, eu posso ficar melindrado, ressentido. Então, Paulo ele vai pontuando várias coisas como não sendo o amor. Se esse sentimento começar a latejar no seu peito, palpitar em você, entenda, isso não é amor. Por quê? Ele diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando ele fala sobre tudo crê, ele não está falando de uma incredulidade, de uma credulidade ingênua.
Não é alguém que acredita em todas as coisas, mas alguém que espera o melhor. Quando a gente vê, por exemplo, o exemplo de Cristo na relação com os seus discípulos, no episódio em que uma mulher quebra um vidro de perfume para ungir Cristo, Judas fala, poxa, mas nós poderíamos ter vendido esse perfume e ter grande soma de dinheiro e abençoar os pobres. E o evangelista fala que ele não estava preocupado com os pobres, porque na verdade ele era ladrão e ele levava a bolsa de dinheiro com ele. Ou seja, Cristo sabia que Judas era ladrão, mas ainda assim, ele fala assim, olha só, você vai ser responsável por levar a bolsa de dinheiro. Cristo sabia que Pedro negaria 3 vezes, mas ele falou assim, quando te converteres, fortalece a fé dos teus irmãos. Ele falou isso sem saber, antes que Pedro fizesse tal coisa. Cristo, ele olhava para Pedro e sabia exatamente quem era Pedro. Sabia exatamente tudo quanto Pedro faria. Mas ele esperava o melhor. Ele tinha a esperança do melhor. Cristo, quando Tomé não acreditou em sua ressurreição, Cristo falou assim, vem aqui, toca na minha mão, o que você precisa para crer? Toca na minha mão, toca aqui do lado. Cristo perseverou em amor para que Tomé fosse edificado em fé. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que Cristo, ele encarnou o amor. Cristo era a encarnação do amor. Cristo era a encarnação de todos os atributos de Deus. Cristo, ele encarnou todos os atributos de Deus com toda a sua excelência. Então, Paulo, quando ele começa a falar, sobre o amor, e vai falando tudo o que ele é e o que ele não é, num determinado ponto ele diz, o amor jamais acaba. Porque, em se tratando de um atributo divino, como Deus é eterno, seus atributos também são igualmente eternos. Ele diz que o amor jamais acaba. Havendo línguas cessarão, havendo profecias acabarão. Então, existirá um momento em que não haverá mais distinção de povos. Seremos todos um único povo, uma única língua, uma única pátria, um só governo, um só Senhor. Então, não haverá mais distinção de línguas. As profecias, elas terão o seu fim, porque não haverá mais nada a ser revelado. A palavra, quando fala sobre a Bíblia, quando fala sobre profecias, é importante que a gente entenda que existem 2 aspectos da profecia. A profecia é a revelação e a profecia declaratória. Aquilo que existe para ser revelado, para ser anunciado, que foi consumado nas Sagradas Escrituras, e a profecia declaratória, que é isso que nós fazemos regularmente na igreja, que nós pregamos o Evangelho, que todo crente deve fazer na sociedade, anunciar, declarar o Evangelho, isso também é profecia. Só que ele diz que chegará o dia em que as profecias também acabarão. Por que as profecias acabarão? Porque nós estaremos diante daquele que é a profecia encarnada, aquele que é o autor de toda a profecia, então não haverá mais necessidade de profecias, elas conhecerão o seu fim. Então as línguas passarão, a profecia acabará e todos nós estaremos diante do nosso Senhor. Contudo, ele diz que o amor permanecerá, o amor continuará. E quando ele começa a falar sobre isso, ele começa a usar uma ilustração de quando ele era menino e após ele ter se tornado homem. Ou seja, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, pensava como menino, falava como menino. Ou seja, houve um tempo da minha vida em que algumas coisas faziam sentido. Só que, como eu cheguei à maturidade, todas essas coisas perderam a sua relevância. Então ele está querendo mostrar que tudo isso, as línguas, a profecia, tudo isso será coisa do passado, não existirá mais sentido em se relacionar com tais coisas. E ele falou assim, quando vier o completo, o incompleto será eliminado, será aniquilado.
Então, a profecia que nós conhecemos em parte, as línguas que apontam para algo que hoje é uma necessidade, tudo isso passará. E ele diz, e eu conhecerei como hoje eu sou conhecido. Então, nessa frase, nessa declaração de Paulo, repousa a convicção de que ele, eu, todos nós, cada um de vocês, todos nós somos conhecidos pelo Senhor de uma forma plena. Está patente diante do Senhor quem nós somos. Nossos defeitos, as nossas qualidades, as coisas feias, as coisas bonitas do nosso coração, tudo isso está patente diante do Senhor. E Paulo, ele sabe que ele foi alvo de um amor adotivo, de um amor eletivo que o alcançou. Então, da mesma forma como ele hoje, ele era conhecido, naqueles dias ele era conhecido, para Deus, a sua filiação, o seu amor adotivo era muito claro, chegará o dia em que nós também conheceremos. Então, a nossa percepção de paternidade, ela também será ampliada, da mesma forma como Deus vê de forma muito clara a relação de filiação que nós temos com Ele. Então, nós estaremos livres das aflições que por vezes nos açoitam quando a gente não consegue distinguir a vontade de Deus, das lutas contra o pecado, de nós termos que tatearmos a vontade de Deus por conta do pecado, que faz com que essa relação de sujeito e objeto, em que a gente não consegue olhar para a realidade por vezes e tomar as melhores decisões, amar como devemos amar, fazer as escolhas que nós devemos fazer, chegará o tempo em que tudo isso será uma angústia que ficará no passado. E nós poderemos dizer a plenos pulmões, né? Sou do meu amado é meu. A vacilação da nossa caminhada, as oscilações na fé, tudo isso vai ficar encarcerado no passado e a gente vai estar diante do nosso Senhor. E Paulo, ele reputa tudo isso a uma compreensão correta acerca do que é o amor. Aí talvez você chegue assim, ainda pense, mas será que realmente é tão importante a gente entender de forma correta o que é o amor? Por que eu preciso ter uma compreensão mais exata do que é o amor? Cristo, em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, acho que a gente tem esse texto. João 13, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ou seja, se pelo amor conhecerão que nós somos discípulos de Cristo, a falta da evidência de tal amor, por implicação lógica, deixa de pregar para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. Isso é muito sério, porque não ser discípulo de Cristo, não estar evidente para o mundo que nós somos discípulos de Cristo, significa não reconhecer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não ser discípulo de Cristo significa dizer que nós não nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus, que nós não nos apropriamos do sacrifício feito na cruz do Calvário. Não ser discípulo de Cristo significa não reconhecer a sua própria miséria, a sua própria carência, a sua própria necessidade de salvação em Cristo Jesus. Isso é algo muito sério, porque quando a gente para e pensa sobre isso, a gente precisa olhar para os nossos dias e pensar de forma muito realista sobre quem nós somos. Quando a gente olha, né, para a pandemia que o mundo está atravessando, algo inimaginável. Quem pensaria que no Rio de Janeiro a gente ia ter que andar de máscara, que a gente
ia ter que usar álcool em gel o tempo inteiro, que a gente teria de se privar de abraçar pessoas que nós amamos, para que através disso nós pudéssemos manifestar o nosso amor em não abraçar, porque a gente se preocupa, porque a gente está cuidando. Quem diria que a gente ia viver um tempo em que a gente vê pessoas, milhares de pessoas morrendo indistintamente. Isso não alcançou os mais pobres e os mais ricos de forma seletiva. Todas as classes sociais foram alcançadas. Pessoas de diferentes raças foram alcançadas. Pessoas de diferentes países foram alcançadas. Aí talvez você diga, mas eu pratico meu esporte, procuro fazer atividade física, procuro me alimentar direito. Ok, atletas morreram. Ficou muito claro que a nossa vida, ela foge ao nosso controle. Ainda que tenhamos algumas providências, alguns cuidados que nós possamos tomar, a manutenção da nossa existência, ela está na mão de outro, daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, se hoje nós estamos aqui, sentados, participando de um culto, vocês ouvindo, eu aqui falando, isso ficou claro que isso é tão somente fruto da misericórdia do Senhor. Então, se nós entendemos que nós somos tão frágeis, que independentemente do quanto dinheiro você tenha, independentemente do lugar onde você more, independentemente da família, da casa, da sua formação, a sua vida pode sumir, você pode tropeçar no não ser de forma repentina. É preciso que a gente pense também no que a gente está fazendo aqui. Quando a gente vem para cá para ouvir a pregação da palavra, para ouvir a pregação do Evangelho, para louvar o Senhor, é importante que a gente não está aqui num entretenimento religioso. É importante que nós nos apropriemos que o Evangelho não é a nossa verdade, como sugere, como o subjetivismo, o relativismo sopra no ouvido dessa geração. O Evangelho não é a nossa verdade, não é uma verdade. O Evangelho é a verdade. Desconsiderar o Evangelho é andar num caminho extremamente perigoso. Paulo, num outro texto, diz que anunciar o Evangelho é exalar vida para os salvos e morte para os que se perdem. E, na verdade, quando ele fala anunciar morte para os que se perdem, é um eufemismo, porque não é simplesmente morte, mas é a morte eterna. É a eternidade apartado da bondade do Senhor. É a eternidade longe da bondade de Deus, é a eternidade longe do cuidado, da misericórdia, da graça. É a eternidade sofrendo. É a eternidade desconhecendo aquilo que é bom. É a eternidade sem tempos de refrigério. Nas noites mais angustiantes da sua história, você amplifique isso ao infinito e estenda por toda a eternidade, que talvez você tenha um vislumbre do que é a perdição eterna. Eu digo isso com muito temor, porque a minha própria história, há alguns anos, eu tenho procurado, dia após dia, colocar essa verdade com muita seriedade diante de mim, e algumas das escolhas pessoais que eu faço, e até que tem implicações para a minha família, são baseadas na consideração de que essa é a verdade das verdades.
E por que eu estou falando isso? Se a gente está aqui se relacionando com tudo isso como um entretenimento religioso, é melhor que a gente invista o nosso tempo numa outra ocupação. Mas se nós entendemos que esse amor do qual Paulo fala é o amor que nós desejamos para a nossa vida, que nós desejamos evidenciar, é importante que todas as áreas da nossa vida passem por esse escrutínio. Que a forma como eu me relaciono com o meu cônjuge, com minha esposa, com meu marido, que isso leve em consideração esse amor. Que a forma como eu me relaciono com meus filhos leve em consideração esse amor. Que a forma como eu me relaciono com as pessoas no meu ambiente de trabalho leve em consideração esse amor. E quando a gente olha para o exemplo do próprio Cristo, aquele texto de João, muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vê Deus manifestando um amor autodoador. Ele se dá na pessoa do seu Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E quem é o seu Filho? É aquele que evidenciou todas as excelências desse amor enquanto caminhou por essa terra. E nos amou de forma sacrificial, a ponto de a si mesmo se entregar, a ponto de se fazer maldito para que nós pudéssemos ser feitos santos, benditos. Que nós possamos ansiar por esse amor, mais do que a gente anseia por comida, por oxigênio, mais do que a gente ansiava pela vacina, que a gente possa ansiar esse amor. Deus amado, nós te louvamos porque essas verdades, Senhor, elas fazem arder o nosso coração e a nossa mente. A gente não consegue mais viver apartado, Senhor, das verdades. Eu te peço, Deus, que a nossa vida, a nossa história, as decisões que nós tomamos, elas sejam marcadas, Deus, por frutos, por evidências desse amor. Eu te peço que o Senhor nos conceda a graça de, ao sermos observados pelo mundo, Deus, esse amor ágape seja profecia nos dias que a gente está vivendo. Que a nossa vida aponte para Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.